Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma conversão aqui do nosso código que foi escrito então em JavaScript para TypeScript. Vamos também fazer algumas mudanças aqui na estrutura de pastas e criar algumas rotas, tá certo? Para a gente poder estar facilitando o uso da nossa aplicação. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui então vai ser estar adicionando suporte ao TypeScript na nossa aplicação. Uma das coisas que você deve perceber aqui utilizando o JavaScript é que o JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica, o que quer dizer basicamente que uma vez que eu declaro uma variável, então eu posso criar aqui, vamos criar um teste exemplo.js. Uma vez que eu crio uma variável, eu posso falar que var num, var test vai ser igual a um string, tá certo? Eu posso trocar o tipo dessa variável para um número a qualquer momento. Ou seja, uma variável, mesmo que ela seja string, ela pode receber um valor de um tipo diferente a qualquer momento. Eu posso, por exemplo, passar aqui que ela vai ser um boolean aqui embaixo. Eu posso passar que ela vai ser é, até mesmo uma function aqui embaixo, né? Eu posso passar que ela vai ser uma função aqui embaixo. Aliás, tem que passar aquele teste aqui, tá certo? Então, uma variável ela tem um tipo dinâmico, o que quer dizer que o tipo que eu defino ela aqui no início, no caso eu defini como string, não vai ser necessariamente o tipo que essa variável vai permanecer até o final. A tipagem da variável teste vai estar constantemente sendo modificada, tá certo? Então, eu posso atribuir um valor numérico, um valor booleano e até mesmo uma função, tá certo? Quando a gente está tratando de back-end, em que a gente tem que estar trabalhando com dados o tempo todo, esse tipo de tipagem pode acabar não sendo a mais eficaz, tá certo? A gente costuma utilizar, para trabalhar com back-end aqui no JavaScript, um carinha chamado TypeScript, tá certo? Que é vamos dizer assim, um super conjunto ali do JavaScript que adiciona tipagem estática, tá certo? Dentro do JavaScript. Então, se eu vier aqui renomear esse carinha, vamos vir aqui com TS, olha só. Você vai ver que automaticamente, como eu renomeei como TS, todas essas variáveis aqui embaixo vão estar me retornando um erro. E olha só a mensagem que a gente já recebe aqui, tá vendo? Que type number não pode ser definido em uma variável do tipo string. Ou seja, a tipagem que eu defini essa variável no momento em que eu criei ela, ou seja, teste aqui está sendo definida como uma string, quer dizer que vai permanecer sempre a mesma até o final da execução do nosso código, tá certo? Então eu não posso chegar aqui na frente e dizer que, por exemplo, o teste tem um valor de 10, por exemplo. Não faz sentido. Se teste é uma string, teste não pode receber um número, tá certo? Então, a tipagem estática faz justamente isso dentro da nossa aplicação. Permite que a gente controle o tipo que a nossa variável vai receber. E como a gente está trabalhando com back-end, isso é muito importante, tá certo, pessoal? Para a gente não, para a gente evitar erros, tá certo? Outra coisa importante de se notar é que o TypeScript ele roda lá, ele não roda diretamente no Node. O Node é um compilador, compilador não, perdão, tá extremamente errado chamar de compilador. É um interpretador de JavaScript para rodar ele do lado do servidor, tá certo? E põe a ênfase no JavaScript. O TypeScript ele é algo à parte, tá certo? Ele não vai ser entendido nativamente pelo Node. Para a gente poder executar um código JavaScript da mesma forma que a gente, ou então código TypeScript, da mesma forma que a gente executa um código TypeScript através do Node, a gente costuma baixar algumas outras extensões aqui através do npm, tá certo? A principal delas, e a que a gente vai estar utilizando hoje, vai ser o carinha chamado TSX, que é justamente aqui um pacote dentro do npm que serve para a gente estar executando os arquivos TypeScript, tá certo? Uma coisa interessante de se notar é que o TypeScript nunca vai estar sendo utilizado em deploy. O TypeScript é exclusivo para desenvolvimento. O que quer dizer que sempre que a gente estiver em deploy, o código que a gente vai estar jogando para deploy vai estar sendo convertido de volta em JavaScript de alguma forma. O TypeScript só é usado em desenvolvimento, tá certo?
O JavaScript, por sua vez, a gente vai utilizar em deploy, no estado de deploy em produção, tá certo? Bom, dada aí então as ideias teóricas sobre tipagem estática e dinâmica, podemos definir aqui, por exemplo, um const num, que vai ser do tipo number. Então, olha só, definir o tipo number como zero e none, a partir de agora, só vai poder receber valores numéricos, que no caso ele não vai estar podendo receber, né, porque ele é uma constante, certo? Se eu tentar passar aqui uma string, você vai ver que ele já vai me retornar o erro, certo? O TypeScript também tem várias outras coisas, mas não é o objetivo desse curso, tá certo? Então, dessa série de vídeos. Então, a gente vai simplesmente passar adiante. Com o decorrer da série, a gente vai estar utilizando alguns recursos aqui do TypeScript, como interfaces, types, e algumas outras coisas, decorators, inclusive, que são algumas coisas muito interessantes da gente estar utilizando aqui. Mas, por enquanto, vamos focar apenas nessa base, tá certo? Vou então excluir aqui esse arquivo, foi apenas um arquivo de teste, e vamos começar a instalar algumas coisinhas aqui que a gente vai precisar para rodar o TypeScript na nossa aplicação. A primeira coisa que eu gosto de adicionar é o próprio TypeScript, tá certo? Que ele vem nesse formato aqui de pacote. Para a gente executar o TypeScript, é interessante que a gente passe o TSX, tá certo? E uma coisa muito interessante da gente também adicionar é um pacote do tipo types, @types, tá certo? E passando especificamente para o Node, porque o Node tem uma série de dependências padrões, de constantes, de variáveis padrões, é, perdão. E esse arquivo que types, esse pacote do tipo types aqui, vai estar adicionando justamente a tipagem para que o TypeScript consiga interpretar esses tipos, esses valores aí que estão específicos dentro do Node, essas dependências que já vem junto aí com o Node. Então a gente costuma sempre instalar aqui o pacote types/node, certo? E é basicamente só isso que a gente vai precisar, tá certo? Eu vou estar instalando aqui. É só aguardar que ele instale, né, as três dependências. Eu poderia passar essas três dependências como desenvolvimento, como eu falei, o TypeScript e o TSX só vão ser usados, né, em desenvolvimento, mas não vejo realmente a necessidade, tá certo? Uma coisa muito importante também da gente trazer aqui é que o TypeScript ele precisa de uma configuração inicial, tá certo? Para que a gente comece a trabalhar com ele. Essa configuração a gente pode customizar da forma como a gente quiser. E basicamente a gente pode trazer essa configuração aqui para dentro do nosso projeto a partir de um carinha, de um pacote que já vem adicionado junto com o TypeScript. No momento que você instala aqui o TypeScript já vem junto, que é o TSC, tá certo? Posso passar então npx tsc-init para a gente inicializar aqui então o tsconfig, que é uma das maiores vantagens aqui do TypeScript, esse arquivo de configuração. Ele está com erro aqui, provavelmente porque eu estou passando alguma coisa diferente aqui na minha aplicação, mas basicamente ele é um arquivo de configuração. Cada um desses carinhas aqui, dessas opções que vocês estão vendo, são configurações que eu posso estar passando aqui para o TypeScript, tá certo? E ele vai estar lendo esse arquivo tsconfig.json para poder interpretar como o TypeScript vai se comportar na minha aplicação. Existe um repositório no GitHub, perdão, eu vou estar puxando ele aqui agora, vai estar inclusive o link aí na descrição, se eu tiver lembrado de colocar. Mas se não tiver lembrado, basicamente você precisa só pesquisar aí o repositório types/node, tá certo? Aliás, tscconfig/bases é a repositório da própria Microsoft, né, que é a principal responsável por manter aí o TypeScript. E basicamente a gente vai selecionar então a versão do Node que a gente está instalando. Quando você abre o repositório, ele tem uma série de opções. Acho que eu posso até mostrar a minha tela aqui. Vou ver aqui então, captura de janela. Vou tirar aqui, acho que vocês estão vendo então a minha tela, tá certo? Quando vocês veem aqui, a gente tem uma série de links aqui, né, para estar acessando.
E basicamente cada um desses links vai redirecionar a gente para uma configuração do TypeScript pré-configurada para a versão do Node que está aqui, tá certo? Eu vou pegar então aqui, rodar então Node-V para observar qual é a versão do Node que está instalado, no caso a versão 20. Então eu vou vir aqui no Node na versão 20, no arquivo tsconfig/node20, e vou pegar a configuração padrão que ele já deixou aqui disponível para mim. No caso, aqui, tá certo? tsconfig.json aqui. Então, vamos aqui no Node 20 e aqui ele já tem o nosso config pré-configurado, tá certo? Tá aqui, então, a nossa configuração. Não precisamos mexer nisso daqui tão cedo. Outra coisa que a gente vai fazer, então, que a gente está vendo aqui que esses arquivos aqui ainda estão funcionando em JavaScript. A gente quer converter eles para TypeScript. Para fazer isso, a gente vai precisar simplesmente renomear eles de JavaScript para TypeScript. A gente pode obter aqui alguns erros, principalmente de sintaxe, tá certo? De tipagem, no caso, perdão, porque como a gente falei, a gente está simplesmente migrando aqui um arquivo de tipagem dinâmica para tipagem estática. No caso, a gente obteve esse erro aqui, mas não tem problema, vocês vão já ver o porquê. A gente pode então renomear aqui, prisma.ts, não tivemos nenhum erro de tipagem, e aqui no server.ts a gente renomeia aqui também, e não tivemos nenhum problema com tipagem, tá certo? Vou só estar atualizando então as dependências que eu estou recebendo aqui. Opa, app.js, como assim? Não, app.ts, tá certo? Uh, allow import test extensions is enable. Deixa eu ver aqui qual foi o problema. Certo, pessoal, como eu fiz aqui a troca, né? Comecei com uma aplicação JavaScript e troquei para uma aplicação TypeScript, né? Acabou acontecendo alguns erros aqui na hora de fazer as importações, já estão resolvidos, tá? O problema. Basicamente a gente obteve aqui alguns erros de tipagem aqui na hora de dentro do app, né? Justamente nessa rota put aqui dentro. No caso nós temos um ID aqui que está incorreto. Vamos então corrigir isso daqui. Então const z.object e aqui dentro eu recebo id, vai ser um z.string, eu não lembro agora se o id eu não lembro agora se o id é numérico, que é um problema. Parse, vou passar então rec.params, tá certo? Aqui dessa forma o Zod já vai validar então a tipagem que a gente está recebendo como parâmetro. Aqui a gente vai ter um erro ainda, né? Porque a gente está recebendo aqui uma string e dando a sign como number. Isso acontece porque todos os parâmetros que a gente está recebendo da URL vão vir no formato de string, tá certo? Então não tem muito que a gente possa fazer quanto a isso. Posso simplesmente converter então aqui de number, de string, né, para number. Isso aqui não está uma solução 100%, porque caso a string que ele esteja passando aqui não seja convertível, ele vai dar um problema. Mas por enquanto a gente pode deixar do jeito que tá certo? Depois a gente consegue criar uma solução mais funcional para isso daqui. Aqui a gente está tendo o mesmo problema, vamos substituir aqui então. O mesmo problema aqui embaixo, vou passar então number id, e vamos trabalhar por enquanto no melhor caso de uso, né, que é o caso de uso em que o usuário não passou nada diferente do que a gente espera. Com isso, a gente não tem mais nenhum problema aqui de. A gente não tem mais nenhum problema de tipagem, né? Nenhum problema que surgiu aqui da separação entre o TypeScript, da modificação, né, do JavaScript para o TypeScript. Então a gente vai começar a evoluir aqui agora. Uma das coisas que eu gosto muito de utilizar na minha aplicação é deixar ela 100% ajustável para a pessoa que está chegando de fora, tá certo? Para que a pessoa que está chegando do lado de fora possa configurar 100% do que está acontecendo internamente dentro da minha aplicação, sem ter que estar abrindo códigos e trocando coisas, tá certo? Uma das formas da gente fazer isso é definindo variáveis de ambiente, tá certo? A gente aprendeu no último vídeo o que são as variáveis de ambiente, aprendemos também a deixar elas fora do nosso Git.
mas a gente não aprendeu a utilizar elas dentro do TypeScript, agora que a gente está tratando de TypeScript, né? Então, vamos começar aqui então a trabalhar com essas variáveis de ambiente. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar algumas variáveis novas. Chamar então aqui uma variável port, tá certo? Port, que vai ser a mesma porta que eu estou utilizando aqui. Vou passar então aqui dentro, 34, 34. Vou receber também uma variável host, isso aqui em letra maiúscula, tá certo? As variáveis ambiente eu gosto sempre de deixar em letra maiúscula. Passar então host, que vai ser exatamente esse host aqui. Vou estar passando aqui então, tá fazendo uma pequena separação aqui, API config, certo? Então aqui eu vou estar deixando algumas variáveis de configuração da minha API. Isso aqui vai servir para que caso eu chegue em um ambiente que não suporte essa porta e não suporte esse host, eu possa simplesmente vir aqui no meu environment e trocar esses dois valores, tá certo? Mas por padrão, o Node já me traz aqui algumas ferramentas para ler variáveis de ambiente, nas versões mais recentes do Node, tá certo? Porém, eu costumo utilizar, sou das antigas, né, na época que não tinha isso daqui, eu costumo utilizar uma outra dependência chamada .env, tá certo? Que é uma dependência justamente para a gente trabalhar com esses arquivos de variáveis de ambiente do tipo env. Outra coisa é que a gente não pode mandar o nosso arquivo env pro GitHub, tá certo? A gente já entendeu isso na aula passada, porque aqui dentro vai ter informações de segurança muitas vezes. Aqui tem o URL do nosso banco de dados, né, que são informações que a gente não quer que o usuário tenha acesso, que qualquer pessoa que abre o nosso repositório tenha acesso. Mas, e aí como é que vai? Mas muitas dessas variáveis, né, no caso aqui, vão estar sendo obrigatórias para o funcionamento da nossa aplicação. Ou seja, a nossa aplicação só vai funcionar se eu entregar essas variáveis. Então, como que eu faço para uma pessoa que clonou o meu repositório agora saiba quais são as variáveis que ele precisa estar acessando, se não tem nenhum arquivo env, não tem nada. Então, quais são as variáveis de ambiente que o usuário precisa configurar? É por isso que a gente costuma deixar um arquivo do tipo env.example, tá certo? Que vai guardar os mesmos valores que a gente tem aqui dentro, mas apenas um exemplo desse banco de dados, tá certo? Vou passar aqui um valor numérico aleatório, só para identificar isso daqui, tá certo? Aqui no caso eu não vou ter nenhuma variável extremamente prejudicial, mas caso a gente tenha, a gente pode estar sempre censurando esses valores aqui, tá certo? Para que ninguém lá de fora da nossa aplicação tenha acesso. Então, enquanto o env vai guardar os valores verdadeiros, o env.example vai guardar apenas um molde dos valores que eu estou querendo acessar, tá certo? Então, apenas um molde dos valores que a minha aplicação precisa que estejam configurados. Eu posso até colocar uma descrição, né, aqui, mas não vem ao caso no momento, então vou fazer isso não. Vou criar então aqui, vamos entrar acessar, né, as nossas variáveis de ambiente, criar aqui uma pasta env, um arquivo index.ts e vou dar um export em um objeto do Zod, então z.object, não importei o Zod, e vamos então, opa, foi o problema aqui, aqui teve problema, não, importei isso aqui do lugar certo. Acho que sim. Aliás, exportar constante. E vamos pegar aqui algumas as variáveis que a gente quer estar passando, tá certo? No caso são o port e o host. São dois valores que a minha API vai precisar utilizar. Passar então o port como um z.string, tá certo? Ah, mas o port não é de fato um z.string. Realmente, não é. Mas, como a gente está recebendo de um arquivo env, né? Normalmente tudo que vai estar aqui dentro vai estar sendo string. Então, basicamente, a gente vai estar recebendo então um port e um host e vamos passar aqui as nossas variáveis que estão dentro do nosso arquivo env. Como a gente faz para fazer essa passagem, né? Para fazer essa validação aqui? Basicamente, a gente precisa importar o carinha que a gente acabou de baixar, no caso o .env, e trazer de dentro do .env esse outro carinha aqui, que é o config.
Basicamente, isso aqui vai adicionar algumas configurações para a gente conseguir ler os arquivos, os valores que estão dentro do nosso .env, tá certo? Vamos passar aqui então, vamos dar um parse, system, deixa eu lembrar aqui agora qual que é o valor que a gente tem que passar aqui dentro. Request.env, alguma coisa assim, process.env. Sim, acho que é o process.env mesmo. Há esse tempo que eu não faço isso aqui, hein? E bom, vamos exportar esses valores host e port, tá certo? Então, exportamos o endereço do nosso host e o nosso port. Vamos então ler esses valores aqui dentro, passar então const port, vai ser igual a port. Caso o port não tenha sido fornecido, no caso eu vou precisar que port seja fornecido, tá certo? Eu vou ter que converter port em um number. Const host vai ser igual a host, trazer aqui então o host, e a gente pode substituir então esses valores aqui dentro, tá certo? Deixar o port do jeito que tá e o host do jeito que tá certo? Vamos fazer então aqui um teste. Para fazer esse teste eu tenho que rodar a minha aplicação, vou fazer algumas mudanças aqui. Ao invés de eu utilizar o Node-daemon para rodar um arquivo do tipo JavaScript, vamos utilizar aqui o TSX para rodar um arquivo do tipo TypeScript, certo? Então, source server.js. Vou passar aqui uma configuração, um parâmetro para dentro do TSX, que é o parâmetro watch, tá certo? Para que ele fique auto-atualizando a nossa aplicação. Então, toda vez que o meu arquivo for atualizado, ele vai rodar novamente na aplicação. Vamos testar aqui se está tudo funcionando. Espero que sim. Se ele retornar a mensagem aqui é porque está tudo funcionando, olha só. Então, os valores que ele está recebendo aqui estão vindo diretamente do meu env, tá certo? Arquivo de configuração env. Existe uma maneira da gente passar, eu já comentei isso, né? Mas a gente consegue, nas novas versões do Node, a gente nem precisa do .env. Mas eu sou das antigas, eu utilizo o .env ainda hoje. Não tem problema nenhum utilizar, não tem problema nenhum você passar diretamente no Node, tá certo? Outra coisa que eu gosto bastante de fazer é a gente separar um pouco as coisas. É, separar essas rotas aqui, tá vendo? Porque observa aqui que a gente tem diferentes tipos de rotas e essas rotas, a gente tem rotas para task, rotas de diferentes rotas, né, aqui dentro. E basicamente, imagina que caso essas rotas se tornem grandes, com códigos gigantescos e com coisas extremamente complexas acontecendo aqui dentro, não é muito interessante que eu mantenha tudo isso daqui dentro do mesmo arquivo, tá certo? Então a gente vai entender agora um conceito de modularização e um conceito de um carinha chamado Solid, tá certo? Que é um pattern, tá certo? Não um pattern exatamente, mas uma filosofia, tá certo? Para organização de código, para organização e para escrever um código legível e manutengível por outros desenvolvedores, tá certo? Então, perdão, o Solid ele tem uma série de conceitos extremamente interessantes. O que a gente vai estar vendo aqui agora vai estar sendo a letra S, tá certo? Que vem de Single Responsibility Principle, tá certo? Ou seja, o princípio da responsabilidade única, que diz que cada arquivo dentro da nossa aplicação tem que ter uma única responsabilidade. Ou seja, esse arquivo app aqui, ele está indo completamente contra esse princípio do Solid, porque a gente está colocando tudo aqui dentro do app. Então imagina que eu tenho um erro aqui dentro do app, eu tenho que olhar qual é, em qual parte que aconteceu, pode ser que seja dentro dessa rota, pode ser que seja dentro dessa. Isso aí causa muito problema, principalmente quando isso aqui começar a ficar mais complexo. Então, vamos separar isso daqui, vamos segregar um pouquinho as coisas. Para fazer isso, eu vou estar criando uma pasta chamada HTTP. Tudo que for envolver exportar informações através das minhas rotas, tá certo? Seja comunicação entre as rotas e qualquer coisa que esteja chamando a minha aplicação, eu vou colocar dentro de HTTP. Vou criar aqui dentro do HTTP um arquivo router.ts, tá certo? Vou exportar aqui uma function, uma função assíncrona,
Porque um detalhe interessante é que a gente vai estar chamando esse carinha aqui como se fosse um plugin do Fastify. E todos os plugins do Fastify precisam, por via de regra, serem assíncronos, tá certo? Vou passar então aqui router, a função router, e vou passar como parâmetro principal uma função app, tá certo? Repare que como eu estou falando agora do TypeScript, eu preciso especificar qual é o tipo do app, tá certo? Não preciso necessariamente, ele vai receber um type N, mas já que a gente está especificando que a gente está falando do TypeScript, né? Vamos especificar o tipo aqui. O tipo que eu vou passar aqui dentro vai ser o Fastify Instance, tá certo? Que é uma tipagem que o Fastify já traz dentro dele aqui. Eu posso até abrir aqui, dar uma olhada, tá certo? Pode estar olhando aí do jeito que você quiser. Quando a gente cria aqui um app, olha só, quando a gente cria aqui uma variável do tipo app, a gente está basicamente criando aqui uma instância do Fastify, né? Que é uma Fastify Instance. Então aqui a gente está pedindo para receber uma variável do tipo app, que vai ser uma instância do Fastify. Agora a gente pode simplesmente pegar esses carinhas aqui e jogar de volta aqui dentro do nosso router, tá certo? Vamos receber agora uma porrada de erro, porque a gente tem que atualizar as importações, mas eu nem vou fazer a atualização dessas importações, porque observa aqui que esse router, beleza, a gente tirou as rotas aqui de dentro do app, mas a gente botou todas as rotas dentro do router. Isso causa um problema. A gente não está seguindo aquele Single Responsibility Principle que eu falei para vocês anteriormente, ou seja, o princípio da responsabilidade única, tá certo? E como que a gente faz para modularizar isso aqui um pouquinho e dividir as responsabilidades que esse arquivo router vai estar passando? Para fazer essa divisão dessas responsabilidades, eu vou estar criando aqui uma pasta para controllers, tá certo? Controllers é basicamente o nosso handler. É todo o código que é executado quando a gente chama uma rota, tá certo? Então, tudo isso daqui vai estar saindo daqui de dentro e vai estar vindo para dentro de um controller, tá certo? Vou passar então aqui get task, acho que deixa eu só ver o que essa função, essa rota retornava, né? Ela retornava todas as tasks. Então vamos pegar então get task list.ts. Posso até especificar um pouquinho melhor aqui, dizer que esse carinha é um controller, tá certo? Ele vai ficar até com o ícone do Nest, olha só que legal aqui, né? Que ele fica com o ícone do Nest quando a gente passa esse ponto controller. Vamos então dar um export async function. Lembra que tem que ser uma função assíncrona. E vamos dar uma analisada aqui no que eu preciso passar quando eu crio um handler, né? Quando eu crio um controller aqui de uma rota. Eu preciso passar o meu request e o meu response, tá certo? São os dois valores principais que eu tenho que estar passando aqui dentro. Então, vamos botar um nome aqui, né? Passar como get task list controller, que vai receber um rec, que vai ser do tipo fastify request, e um has, que vai ser do tipo fastify reply, tá certo? Passar o res, opa, calma aí, passar o res aqui. E aí eu vou estar pegando esse códigozinho aqui e vou estar jogando aqui dentro, tá certo? Vamos fazendo as importações agora. Substituir isso aqui por res. Opa, res não, res. Beleza. E ao invés de eu passar esse código aqui dentro, tá certo? De eu passar uma função arrow function aqui dentro, eu vou estar simplesmente chamando, então, get task list controller. Controller, vamos importar esse carinha aqui, tá certo? Então eu estou basicamente dizendo que o get task list controller, que é essa função que eu acabei de criar aqui com vocês, vai estar sendo o handler da minha rota get, tá certo? Então agora, se eu tiver um erro dentro dessa rota get, ele vai me mostrar dentro desse arquivo aqui, dentro desse controller. Não vai mais dar um erro aqui no router, tá certo? Pelo menos eu espero, se tudo tiver dado certo, né? Vamos pegar então esse handler inteiro aqui e vamos jogar ele dentro de uma outra rota aqui. Vamos então create task.controller.ts. Vou dar um export async function function
create task controller, tá certo? Passar aqui que o rec vai ser do tipo fastify request e o res vai ser do tipo fastify reply, tá certo? Para create task controller tá com um erro aqui. Ah, fazer esse carinha aqui. Vamos então trazer o Zod aqui para dentro, importar o Zod e importar o Prisma, tá certo? Adicionar então o Rendler aqui dentro, controller, que é esse test controller, vamos trazer então o Rendler. E a gente pode ir fazendo isso daqui para todas as outras rotas aqui dentro da minha aplicação. Eu vou dar um corte e vou fazer então todos, criar os nossos controllers e vou voltar quando tiver tudo arrumado, tá certo? Certo, pessoal, eu fiz então aqui a refatoração do código, substituir aqui, só falta inclusive a rota release aqui, tá certo? De adicionar o nosso handler, então delete test controller aqui dentro. Certo, pessoal, outra coisa que também eu acabei fazendo aqui foi justamente atualizar, ao invés de eu retornar, simplesmente retornar um valor, eu guardar o valor aqui do objeto que está sendo deletado, do objeto que está sendo alterado, dentro de uma variável do tipo resp, aqui, tá certo? Uma variável resp aqui dentro, e passar essa variável através do fastify, tá certo? O res aqui do fastify é justamente para respostas, é uma reply, né, que a gente está fazendo a requisição do nosso usuário. Ou seja, quando a gente, através do res, a gente consegue definir como que vai ser a nossa resposta. Então, definir um status para a rota, no caso aqui 200, quer dizer que deu tudo certo, e um JSON que a gente pode enviar, ou algum arquivo, ou um arquivo que a gente pode estar enviando, pode enviar buffers, pode enviar diferentes coisas através através do res, tá certo? Então, acaba sendo muito mais útil a gente utilizar o res do que o return, tá certo? Só utilizei na aula passada para a gente ser um pouquinho mais fácil, tá certo? Vamos até inclusive atualizar aqui dentro, certo? Voltei aqui. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem no description, né? Com uma mensagem do porquê a resposta foi enviada. Então aqui nós temos que foi um update que foi feito com sucesso e aqui que o objeto foi sucessivamente deletado. E que eu tenho uma resposta que eu gosto de passar também para a gente conferir, né, o que foi deletado e o que foi atualizado. Certo? Aqui no router a gente ainda está recebendo um erro só porque está faltando um parêntese aqui embaixo, tá certo? Então, perceba que a gente modificou a responsabilidade desse arquivo router e do arquivo app, tá certo? No caso que o app possa propagar essas dependências que vão estar dentro do app. E a partir de agora, o arquivo router vai simplesmente registrar as minhas rotas, mas ele não vai ter o trabalho de carregar o controller dessas rotas, o handler dessas rotas, né? Então, basicamente, a gente modificou a responsabilidade e dividiu a responsabilidade entre cada um desses arquivos aqui. Então, se eu tiver um erro dentro desse arquivo aqui, eu vou saber que o problema está dentro dessa rota e vice-versa, né? Se eu tiver um problema nessa rota, eu vou saber que o problema está dentro desse arquivo. A gente pode, inclusive, mais no futuro, conforme a nossa aplicação for expandindo, criando diferentes routers para diferentes coisas, tá certo? Não acho que seja necessário fazer isso aqui. Mas uma coisa que a gente precisa fazer agora é registrar o nosso router aqui no Fastify. Para fazer isso, a gente vai estar registrando esse router como se ele fosse um plugin do Fastify. Repare só que como a gente está utilizando o TypeScript, né? Na hora que eu aplico aqui o register, ele já me passa aqui para mim um plugin, tá certo? Que é um tipo aí de plugin do Fastify. Fastify Plugin Callback, inclusive aqui. Repare que eu mencionei que todos os plugins do Fastify têm que ser assíncronos, tá certo? E vamos passar aqui o router como função. Para todos os plugins do Fastify, ele tem um padrão que é enviar o app como primeiro parâmetro aqui, tá certo? O app, no caso, vai ser a instância do Fastify que a gente está criando aqui, tá certo? Então, a gente está enviando para dentro dessa rota router esse app aqui dentro, tá certo? Eu posso, no caso, rodar
e posso verificar, olha só, que as minhas rotas vão estar funcionando da mesma maneira. No caso, acho que não tem nada aqui dentro, não sei o que foi que fiz, acho que eu devo ter limpado o banco de dados. Vamos então criar uma tarefa aqui, criamos aqui uma tarefa, vamos então observar aqui e olha só, as rotas estão funcionando da mesma maneira. Então, basicamente, a gente fez algumas coisas aqui para melhorar a estrutura do nosso código, adicionar aqui as variáveis de ambiente e melhorar aqui a forma como o nosso código está funcionando, tá certo? Isso aqui ainda pode melhorar, tá certo? Essa estrutura aqui ainda pode melhorar, a gente ainda pode adicionar serviços aqui dentro, mas, sinceramente, acho que por enquanto vai ser só isso. Próximo episódio, então, a gente vai estar adicionando um sistema de login na nossa aplicação, com uma validação através de token JWT. E talvez dê tempo até mesmo da gente adicionar alguns cookies aí, tá certo? Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu e foi isso o vídeo.